Boa noite, irmãos. Estamos aqui para começar mais uma live hoje. Nós vamos conversar, bate-papo sobre o tema a crucificação. Enquanto você está chegando aí, compartilha a nossa live, chama seus amigos, reúne a sua família. Hoje é sexta-feira, nós estamos aqui com a Bruna, estamos aqui com o Léo e nós vamos iniciar cantando. Enquanto eles vão estar louvando, vocês podem entrar, convido o pessoal, compartilhe as nossas páginas, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram. Enquanto vocês vão chegando, a gente vai se preparando. Bruna? Amém, glória a Deus. Nós vamos, como eu havia falado, você, boa noite, acabou de chegar, nós vamos conversar hoje sobre a crucificação e nós vamos fazer em 3 blocos. O primeiro bloco nós vamos discutir a respeito
da condenação, né, de Jesus, da ilegalidade dessa condenação. Então, pastor, todas as acusações, a forma que foi feita a acusação para que Jesus chegasse até a cruz, essa ilegalidade, como que aconteceu, por que foi ilegal, né, em que ponto está essa ilegalidade aí, sobre o que levou Cristo até a crucificação. Boa noite aos irmãos, graça e paz, né? Eu quero mandar um abraço a todos os irmãos da PIB do Modelo, assim como também da PIB de Suruí, está sempre acompanhando nossas lives, né? Quero agradecer mais uma vez ao pessoal que está aí atrás, né? Filmando, a Vanderleia, a Paola que está aí, nossa gratidão, não é? A Bruna que está aqui com essa voz abençoada, sempre nos dando assim uma alegria de poder cantar. E hoje a gente tem uma surpresa que é o Léo aqui, Léo novo já no Evangelho, mas já fazendo um trabalho, né, de evangelização no carnaval, foi uma bênção, né? Então assim, a nossa gratidão. E a você, se você tem alguma dúvida a respeito dessa questão de Páscoa, crucificação, a morte, pode mandar aí a pergunta que a Elane, o pessoal que está anotando, e a gente vai poder responder. Mas assim, o que a gente pode dizer, Elane, é que foi completamente legal, não é? O julgamento de Jesus, a prisão foi legal, o julgamento foi legal, a condenação foi legal. Então assim, tudo que estava por trás dessa condenação foram feitos de forma assim completamente alheia à lei da época. Então assim, era Páscoa, não poderiam prender ninguém. Para você ter uma ideia, Jesus ele é colocado diante de Pôncio Pilatos. Por quê? Porque na véspera da Páscoa, o imperador romano ele tinha que soltar alguém como um gesto de caridade e não condenar. Era para soltar e não condenar. Então assim, Jesus foi preso de uma forma tremendamente equivocada, não é? Foi preso como marginal. Jesus ele foi tratado como o pior dos bandidos. Eu não quero nem entrar aqui no fato da crueldade como ele foi morto, que é o segundo bloco, mas ele foi completamente legal, sua prisão, ele foi levado, você vê, quando ele é apresentado tanto a Pilatos como a Herodes, nenhum dos dois queriam tomar qualquer decisão, porque sabia da ilegalidade do julgamento, sabia da ilegalidade e sabia o que estava por trás da morte dele. Então havia todo um complô, havia todo um esquema montado para que ele fosse condenado e morto. Jesus não teve direito à defesa, não é? Então assim, foi completamente fora da lei, não é? Tudo aquilo que foi feito, tanto a sua prisão, como a sua condenação, como o seu castigo, não é? Tudo o que foi realizado, não é? O Ícaro depois vai falar aí sobre as acusações, de que ele foi acusado, porque ele foi condenado. Então, é bom que a gente entenda isso. É bom que hoje se comemora, né? Talvez até estejamos equivocados concernente à data, porque se tratando de data, de comemorações, a gente vê que há por exemplo, Jesus na verdade nasceu em abril, a ideia que se tem foi no mês de abril. Então assim, não é? Depois nós vamos falar aqui sobre a quaresma, uns 40 dias e tal. Mas hoje o mundo cristão hoje está refletindo sobre a morte de um inocente que foi condenado de forma injusta, que foi apresentado a um tribunal que chamava-se Sinédrio, de forma injusta. O Sinédrio não poderia se reunir, porque era Páscoa, não poderia, eles não poderiam reunir, não poderiam sequer condenar, sequer ouvir, e eles fizeram isso assim. Na verdade Jesus já chegou ali condenado, né? Ali foi só o protocolo, só para dar uma imagem de que estavam seguindo a tramitação da época, porque como é que ele poderia ser acusado, ter a sua defesa, tempo de condenação, quer dizer, então tudo foi de forma equivocada. E nós glorificamos a Deus por isso. Nós glorificamos a Deus por isso. Porque tinha que ser assim, para que hoje nós pudéssemos ser eternamente salvos. Aí eu estou
dentro daquilo que nós falamos a semana passada. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, para que fôssemos eternamente salvos, para que você saiba aí que a salvação não vem pelas obras, a salvação não é mérito nosso. Hoje nós comemoramos, hoje nós relembramos, não é, a morte de alguém que inocentemente pagou o preço para que eu e você fosse salvos. Então, foi completamente legal a prisão, a condenação e a morte, a sentença. A gente vê na narração dos evangelhos, né? Cristo entra em Jerusalém montado no jumentinho, a multidão o aclamando, né? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E na sexta-feira, essa mesma multidão pede a crucificação de Cristo. É correto afirmar, pastor, que Jesus estava no Getsemane à noite e foi o momento que ele foi preso. O horário da sua prisão, por ter sido à noite, o horário do Sinédrio ter se reunido, é aí que está a ilegalidade também, pelo fato de ser à noite, pelo fato de Jesus não ter tido a oportunidade de sequer se defender, e também pelo fato de ser, vamos dizer assim, um feriado, né? Que eles estavam na época da Páscoa. Jesus ele tinha acabado de jantar com os seus discípulos, tinha festejado a Páscoa, não é? Tinha ceado, ele já tinha pronunciado de que aquela noite ele seria traído e naquela noite ele seria preso. Ele já, inclusive na hora da refeição, ele disse, um de vós deve me trair hoje. E foi aquela dúvida, quem sou eu, Senhor? Senhor, sou eu. Então assim, depois ele teve a ceia, depois ele vai, né, para o jardim orar. E aí no mundo espiritual isso é fantástico, porque no lugar onde o homem se desligou com Deus, no jardim onde o homem pecou e destituído foi da glória de Deus, no jardim começa o processo de restauração, né? Então ele foi preso lá à noite, não é? E de forma completamente ilegal. Ele não poderia prender ninguém naquela noite, né? E nem muito menos ter sido levado ao Sinédrio, ter sido condenado e a sua morte. Você vê que para tentar respeitar, não é, os princípios religiosos dos judeus, Jesus ele é assim, averiguado a sua morte às 3 horas da tarde, porque o sol já ia se esconder e não poderia ter ninguém na cruz depois do sol se esconder. Então assim, é completamente legal a sua condenação e sua morte. Para alguém ter sido condenado, qualquer um aqui precisa de uma acusação, né? Ninguém pode ser julgado, e eu acredito que naquele tempo também, sem algum motivo. A gente vê que os fariseus, os saduceus, eles começam a articular para levar Cristo até a morte. E aí, qual foi a acusação? Que base eles tiveram para levar Jesus à crucificação? Qual a acusação que eles chegaram à conclusão? E se é que Jesus deu esse motivo, né? 2 acusações falsas. Boa noite, Elaine, boa noite, pastor, a todos. 2 acusações falsas, blasfêmia, porque os judeus naquela época, eles tinham a ideia que Deus estava muito longe, que Deus era um Deus distante. E só para você ter uma ideia, na oração do Pai Nosso, para chegar a essa parte da blasfêmia, na oração do Pai Nosso, Jesus diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa oração é um escândalo para os judeus. É um absurdo para os judeus, porque para os judeus, Deus era um ser distante. Até porque os judeus sempre mencionavam a Deus na terceira pessoa da conjugação verbal. E Jesus, nessa oração do Pai Nosso, ele conjuga Deus na segunda pessoa. Tu estás. Deus de perto. Ou seja, eu posso ter uma intimidade, uma proximidade com Deus. Então, quando Jesus disse que ele era filho de Deus, era como se ele estivesse dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus. Então os judeus, eles, vendo que Jesus se intitulava Deus, achavam aquilo um absurdo. Então eles, principalmente os fariseus, né, os religiosos da época, eles acusam Jesus de blasfêmia. E a segunda é rebelião, porque diziam que Jesus se levantaria contra o governo de César, contra o governo romano.
Você se mencionou aí, uma passagem maravilhosa. O povo recebe Jesus em Jerusalém, com folha de palmeira, saudavam, dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bendito, glória a Deus nas alturas. E esse mesmo povo que agora glorifica a Deus, mais tarde vai condenar. Por quê? Porque viu aquele que poderia ser o responsável de tirar o trono de César preso. Então o povo se sentiu meio que desacreditado. É por isso que o povo foi meio na conversa dos fariseus, dos religiosos, então leva Jesus à crucificação. Jesus é condenado por blasfêmia e rebelião. 2 acusações falsas. Ou seja, Ilegal foi a prisão, ilegal foi o julgamento e ilegal foi a acusação. Mas agora, pastor Yelânio, vale lembrar que tudo isso fez parte de um plano. Tudo isso. Jesus, presta atenção, não morreu por causa dessas ilegalidades, dessas falsas acusações. Jesus morreu por causa dos nossos erros, dos nossos pecados, que fique bastante claro isso aqui. Sim. Não foi o homem, né, as ações humanas, dizer assim, jurídicas e políticas que levaram Cristo à cruz. Isso aí. Mas sim as nossas ações do pecado. Aí eu me lembro, né, que eu fui num presídio, pastor, evangelizar, e a primeira vez que eu entrei no presídio, eu disse para aqueles prisioneiros, que o Bruno estava lá, Marlon também, eu falei assim, nós estamos sob a mesma sentença. Eu falei para eles, porque assim como alguns de vocês estão presos aqui por assassinato, todos nós estamos condenados pela morte de Cristo. Estávamos condenados pela morte de Cristo. Todos nós somos assassinos, porque foram os nossos pecados que o levou até a cruz. Verdade. Isso aí. Eu não sei se tem alguma pergunta no Instagram. Tem, Paola? No Facebook ainda não. Quero incentivar você a fazer pergunta a respeito desse tema. Como eu disse, vão ser 3 blocos, né? No primeiro bloco nós falamos aqui da ilegalidade com que Cristo foi levado até a cruz. A Bruna vai estar cantando agora e nós vamos para o segundo bloco, que vai falar a respeito da brutalidade com que Jesus foi açoitado, foi assim escarnecido, e nós vamos entender como é que foi isso aí. Então, você tiver sua pergunta, se foi, não tem nada a ver com o tema, não tem problema. A gente está aqui para a gente bater um papo. Então, nós vamos louvar o Senhor e você tem a oportunidade de compartilhar com alguém aí a nossa live. Mas com o tempo essa
de nós pularmos para o nosso segundo bloco, apareceu aqui uma pergunta do Paulo César. Boa noite, Paulo. Paulo César é um dos nossos vice-presidentes da PI Paramodelo. Ele perguntou o seguinte, pastor: por que os judeus ortodoxos não conseguem reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo como Messias e Salvador, como nós cremos? Muito bem, antes de responder a pergunta do Paulo César, quero cumprimentar o Paulo César também. Quero cumprimentar também o pessoal lá de Suruí que está participando. Quero mandar um abraço ao pessoal lá de Nova Campinas. Não sei se tem alguém nos assistindo, mas eu pastorei aquela igreja por algum tempo. E vai o meu abraço para o pessoal lá de Nova Campina, lá de Boa Ventura também. Enfim, Deus abençoe a todos. Mas, Paulo César, é verdade, os judeus ortodoxos, eles não creem em Jesus como Messias. É muito simples. O judeu, ele prega um Cristo, um Messias político. A ideia do governo, do reino estabelecido por eles é terreno e não espiritual. Essa foi a grande dificuldade que eles tiveram com Jesus, não é? Porque Jesus anunciava, inclusive ele disse para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. Então, assim, os judeus, eles esperavam alguém que viesse resolver o problema econômico, que viesse resolver o problema social, que viesse resolver o problema político, até porque eles estavam vivendo o pior momento, né? Porque os judeus, eles foram cativos, eles foram escravos de alguns povos no mundo. Mas o pior cativeiro foi o babilônico. Por quê? Porque eles foram escravizados dentro da sua própria casa. Roma domina as terras de Israel e consome todos os bens que eles tinham ali. Então eles estão vivendo o pior momento da história. Eu acredito, inclusive, que uma das coisas que levou Judas a trair Jesus e a vender Jesus é exatamente porque Judas tinha a percepção de um Cristo político, de um Messias político. Quando ele percebe que Jesus não é o rei que ele esperava que Jesus fosse. Quantas vezes você lê na Bíblia, inclusive Judas conversando com Jesus a respeito de ir lá em Jerusalém tirar Herodes do poder para se estabelecer no trono? Então, assim, por isso, talvez por conta a gente não pode afirmar, isso não está na Bíblia, não é? Mas há uma grande, até uma corrente teológica que defende essa hipótese de que Judas, percebendo que Jesus não era o governante que ele esperava que fosse, então ele resolve traí-lo, não é? Ele resolve fazer o que fez. Então, os judeus ortodoxos, eles não creem no Cristo messiânico e estão esperando hoje, para você ter uma ideia, na cidade de Tel Aviv, que na verdade é a capital, não é, de Israel, é Tel Aviv, que a gente chama de Jerusalém. Jerusalém, na verdade, é a cidade histórica. A capital de Israel é Tel Aviv. No centro de Tel Aviv tem lá o trono do rei Davi, que eles estão à espera de que o Messias sente naquele trono para reinar todo aquele país. Então, é uma questão assim... Até hoje, e tem alguns clientes, inclusive, que acreditam, né? Não sei se a gente vai ter oportunidade de uma dessas lives falar sobre escatologia, né? Sim. Mas tem alguns clientes que têm uma corrente escatológica que creem que Jesus volta, né? Que eles acreditam que Jesus vai vir em 2 etapas, né? Discuto isso muito, mas que Jesus vai vir em 2 etapas. Uma dessas etapas Jesus vai sentar lá no trono do rei Davi para reger as nações. Então, assim, mas a verdade é que existe lá o trono lá, né, o trono do rei Davi, à espera do Messias político, do Messias que vem para sentar e reger as nações de lá. Jesus já veio, já voltou, já deu tudo certo e eles já estão esperando. É importante dizer que alguns judeus, muitos judeus se converteram. Inclusive, no capítulo 11 do Evangelho de João, na ressurreição de Lázaro, a gente vai ver que muitos judeus passaram a crer nele. Então, é bom que se diga nisso. Sim. Então, nós vamos continuar com o nosso segundo bloco. E eu quero fazer essa pergunta ao Ícaro a respeito da brutalidade com que Jesus foi severamente maltratado, açoitado. Né? Antes dos açoites, os açoites foram assim, o início, porque o ápice foi a cruz, mas a zombaria que Jesus passou, tudo. Eu queria que você comentasse, comparando isso a outro preso, como o pastor que já falou, Jesus ele foi classificado como o pior dos piores, né? Um marginal. Então eu queria que você comentasse sobre isso. Tão certo assim que ele foi trocado por um dos piores bandidos da época, que era Barrabás. Então Jesus ele ficou nada como marginal. Jesus foi cuspido, foi zombado,
foi motivo de chacota, mas eu peguei alguns relatos médicos, mas que não mostra que o quanto Jesus sofreu. Porque esses relatos médicos mostram um terço daquilo que Jesus sofreu. Eu imagino que ele sofreu muito mais do que isso. E aqui nos relatos médicos, na história, diz que Jesus ele é colocado no tronco, ele é condenado, ele passa pela condenação, pelo julgamento, pela condenação, mas ele é levado pelo pretório romano a um lugar chamado Alpendre, coloca ele num tronco, amarrado nas mãos, e começa a chicotear os 2 soldados, começam a torturá-los. E dizem os estudiosos que os chicotes eram feitos com 12 tiras de couro. E na ponta de cada tira, bolinha de chumbo com um pedaço de osso de carneiro quebrado. Quando batiam nele, o chicote entrava na carne, e quando puxava, a carne soltava. E diz o estudo que os ossos ficavam à vista. E diz o estudo também que as 12 primeiras chibatadas eram dores terríveis. As 12 seguintes eram dor igual a chumbo derretido colocado em ferida aberta. E as outras 12, a pessoa perdia o controle do digestivo e urinava de tanta dor. O prisioneiro não podia receber mais de 40 chibatadas. Por isso que o carrasco dava 39 para começar tudo novamente. E quem recebia 2 quarentenas menos uma, que é 12 vezes 40 menos 1, que é igual a 78 chibatadas, tinham problemas neurológicos para o resto da vida. E quem tomava acima de 3 morria. E os estudiosos dizem que Jesus tomou 12 quarentenas menos uma, que é igual a 468 chibatadas. Agora os soldados o vestem com a capa e gravam na cabeça de Jesus uma coroa de espinho, um espinho que era de madeira de acácia, que era o mesmo material. Madeira de acácia foi o material que foi usado para fazer a Arca da Aliança. Madeira ruim de se trabalhar. Tão certo assim que Deus teve que ungir um homem com o Espírito Santo para fazer a Arca da Aliança. Porque pela forma, pela dificuldade que tinha para trabalhar com a madeira. Imagina. E os espinhos chegavam a ter 11 a 12 centímetros de tamanho. Imagina. Isso aqui, ó. É isso aqui. E gravam aquela coroa de espinhos em sua cabeça. E Jesus sangra. Penetram no couro cabeludo. Imagina, que dor, que sofrimento. Agora Jesus é levado para o Gólgota. Chega no Gólgota, aquela cruz se torna uma cama de tortura. Gravam primeiro a sua mão esquerda, dizem os estudiosos, pegam um prego ponto agudo, né? Pregam na sua mão esquerda, ele sente dores que jamais poderíamos sentir. Depois pegam sua mão direita, estica a sua mão, como a cruz não era para ele, era maior do que ele, desloca seu ombro. Ele sente dores que jamais poderíamos sentir. E pegam aquele prego pontiagudo e ele sente dores que jamais poderíamos sentir. Depois pegam seus pés. Depois de pregado na cruz, levantam aquela cruz. O corpo todo estremece. Imagina você pendurado, o seu corpo vai um pouco para frente agora, os pregos quase arrancando a sua mão, os pés, e aí volta tudo de novo. Bate com as costas abertas naquela madeira cheia de fiapos, e aqueles fiapos entram no corpo de Jesus. E eu repito, ele sente dores que jamais poderíamos sentir. Mas deixa eu voltar só um pouquinho, que eu esqueci. Quando arranca a capa de Jesus que tinham colocado nele, imagina, já tirou o esparadrapo de uma ferida? Imagina tirar, pastor, uma capa de mais de 468 chibatadas. Que dor, que dor. Esse foi o sofrimento, um terço daquilo que Jesus passou na cruz. E sabe,
eu lendo algumas coisas de alguns médicos, só você ter uma ideia, os médicos eles dizem, deixa eu só procurar aqui, porque os relatos, eles dizem o seguinte: Jesus andando, enquanto no caminho, andando. Vamos dizer, quero ler para vocês aqui. Eu vou ler para vocês. Uma dor aguda passa pelos seus dedos e espalha-se pelos ombros, atingindo o cérebro, e fazendo contrair seu rosto assustadoramente. Depois os homens de Jesus esfregam na madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram ainda mais no crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, pois é impossível encostar na madeira. As pontas agudas da madeira penetram sua carne a cada tentativa. Cravam também os seus pés com um prego só. Levantam sua cruz, finca no buraco, aqui eu já falei. E aí, neste momento, naquela cruz, com sua respiração ficando mais curta, como a de um asmático em plena crise, envolvido pela falta de ar, o seu rosto suado, os olhos girando, ele lentamente, com esforço sobre-humano, se apoia sobre os pregos dos pés, esforça-se e eleva o corpo, aliviando a tração dos braços. Dá uma respirada, levanta a cabeça para o céu, fixa seus olhos na eternidade. Logo depois o corpo começa a afrouxar-se novamente e a falta de ar recomeça. A oração de Jesus penetra no coração e algo dentro dele muda, ele percebe que não está diante de um criminoso. Aqui são relatos mais espirituais. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Tudo isso que Jesus passou foi por amar a mim e a você. Percebam o quanto ele sofreu, o quanto ele teve que sofrer para que você pudesse ter vida. Presta atenção que eu vou te falar. A cruz revela o amor de Deus por mim e por você. Hoje se comemora a Páscoa e vai ser o terceiro bloco, vai ser falado sobre isso. Hoje se comemora um novo começo para o povo de Deus, onde Cristo teve que sofrer, morrer para que pudéssemos ter vida, onde Cristo teve que ir para a cruz, como um cordeiro mudo, para que o povo de Deus desse um grito de liberdade. Você foi liberto através desse sofrimento de Jesus, através de tudo isso que ele fez. É o que a gente está falando aqui. A gente não está conseguindo sequer alcançar um terço do que Cristo passou. A gente tenta em palavras, mas tem alguns relatos médicos que dizem que a dor era tão forte, que Cristo poderia ter sofrido um aneurisma cerebral, um infarto, só que eu fico a pensar assim... Isso foi lá no Getsemane. O seu corpo chega perto disso, mas ele não é acometido disso porque ele precisava passar pela cruz, carregar, além de toda essa dor, toda essa humilhação, o peso dos nossos pecados. E eu fico a imaginar, você quando era criança, pastor, em algum momento você tem irmão, né? Você tem um irmão gêmeo que participou com a gente. Você já apanhou por algo que o seu irmão já fez? Ou a sua mãe brigou contigo por algo que você não tenha feito? Injustiça. Qual o sentimento que a gente fica? Imagina vocês gêmeos, então devia trocar de vez em quando. Minha mãe falava assim, beija na boca um do outro. Que acha que meu mãe, beija na boca do outro. Beija. Eu não fazia nada, meu irmão fazia, e minha mãe, beija, abraça um outro aí. Meu irmão pode se beijar, né? Pedindo perdão. Eu não tinha culpa na coisa, mas eu apanhava também. Agora, eu ficava revoltado. Agora, Cristo quer saber a sensação de injustiçado. Né? Morreu no meu e no seu lugar. E a gente vê ali que Cristo, ele se estava lembrando, ele se posta para frente porque ele não tem como respirar. O seu corpo todo, um homem com 33 anos, eu não sei a altura que Jesus tinha, muito menos o peso, mas tudo aquilo pesando apenas sobre 2 apoios, que eram as suas mãos. 3, né? Mas o pé, eu digo o balanço. E foi o que Cristo passou. Pastor, o senhor quer comentar a respeito? Jesus ele vai orar no Getsemane, e tem muitos crentes que
que interpreta essa oração de forma equivocada, né? Ele diz, Pai, se possível for a parte de mim esse cálice. Mas depois ele vai dizer, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então assim, o espírito estava pronto, mas Jesus já previa o sofrimento que ele iria passar para chegar na cruz. Ele precisava chegar na cruz vivo, porque para que fosse remido os pecados, o cordeiro precisava ser morto na cruz. A profecia era essa. Então assim, ele não poderia morrer em outro lugar. E o corpo dele poderia não resistir. Então por isso, quando você diz que apesar disso tudo, das chicotadas, que a lei judaica era uma coisa engraçada, né? Parece uma coisa meio brasileirada, né? Parece que o Brasil parece que copiou muita coisa, né? Porque a lei era, não podia receber 40 chicotadas. Dava 39. Aí o cara contava até 39, quando chegar a 39 ele começava a contar uns de novo. Ora, será que esse sujeito não ia levar mais de 40 chicotadas? Então assim, não tinha anexo à lei, Não tinha né? anexo mesmo. Não tinha anexo não. Agora você vê só, Jesus recebeu 12 vezes essa quarentena aí, essa quarentena menos 1. 468 chibatadas. Pois é, então Jesus recebe. Então imagine o corpo desse homem como sai desse lugar, como é que está moído, exaurido. Depois ele é cravado uma coroa, nos aspectos que já foram aqui citados. Então assim, nenhum ser humano aguentaria. Ele aguentou porque Deus ouve a oração dele. Deus vai ouvir, dando a ele a possibilidade de ele resistir a tudo isso e conseguir chegar na cruz ainda com vida, para que ele fosse assim crucificado. Em resumo, nenhuma pessoa, em nenhuma época, em nenhum país, em nenhuma cultura, em nenhum lugar do mundo, em nem tempo algum do mundo, foi tão brutalmente massacrado. Não é ninguém, nunca, nenhum marginal, em lugar nenhum do mundo, em país nenhum do mundo, sobre qualquer cultura, morreu de forma tão brutal, tão terrível como Jesus. E não vai haver, anota o que eu estou dizendo, ninguém nesse mundo aguentaria o que Jesus aguentou. E é necessário que se saiba o seguinte, nós estamos falando de um Deus 100% homem. Um Deus que, segundo o livro de Hebreus, abriu mão de ser quem ele era, abriu mão de tudo aquilo para que ele sofresse por tudo aquilo. Então nós estamos falando de alguém assim. Nós estamos hoje relembrando, e aquele filme do Mel Gibson, né, Paixão de Cristo, retrata um pouquinho, assim, das verdades, né, que aconteceram. Eu acho que Mel Gibson foi muito feliz na procura, na pesquisa que fez, com quanto não retrata realmente aquilo que aconteceu. Mas é um pouquinho para você ter um pouquinho da noção. Mas é bom que se saiba que a morte de Jesus foi extremamente brutal. Não se faz isso, nunca se fez. Nunca. E você sabe que a crucificação já era um costume romano. A crucificação já existia. Mas não daquela brutalidade como aconteceu. Não daquela forma como aconteceu. Então, ninguém morreu como Jesus até hoje e ninguém nunca vai morrer da forma tão trágica e tão brutal como ele morreu. E a gente precisa ressaltar isso. A verdade é que é o que está escrito lá em Isaías 53. O cordeiro foi moído. Deus esmagou seu próprio filho para não nos esmagar. Para que não fôssemos mortos. Uma pessoa até perguntou aí, pastor, me perdoe minha ignorância, mas por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus fez isso com seu filho? Isso é fácil de explicar, né? Ou era Jesus ou era nós. Alguém tem que pagar o preço. Expressa alguém tem que pagar o preço. Amor de Às Deus vezes pela você, humanidade. exatamente, às vezes você tem que sacrificar. Quer ver, não trazendo aqui, porque sempre aqui em casa o pessoal diz, tudo que o senhor fala na prega, o senhor sempre cita, ou sempre fala sobre o atual vírus. Mas não tem como fugir. Esse assunto é atual. Hoje já passou de 1.000 pessoas mortas no Brasil, não é? E assim, essas 1.000 pessoas morreram e vai morrer mais algumas outras, tá certo? Mas o Brasil precisa continuar, o povo precisa sobreviver. Então às vezes as pessoas não entendem, às vezes você tem que sacrificar um
para a salvação de um todo. E conta-se a ilustração, inclusive, de um homem que trabalhava como sinalizador de trem. Ele era aquele cara que mudava a linha do trem. E um dia ele leva o filho, um único filho. Não é? E o filho, ele se distrai, quando ele percebe, ele vê o trem vindo e vê o filho brincando lá na linha do trem. Se ele desvia, o trem ia se chocar no outro, morria todo mundo. Então ali ele está ali para tomar uma decisão. Ou ele deixa o trem passar livremente e o filho dele ser moído pelo trem e salvar aquelas pessoas que estão ali. Ou ele então desvia o trem e ele vai provocar um grande acidente de um trem contra o outro. Verdade. Qual a decisão dele? A decisão dele foi que aquela criança sacrificou o filho. Imagine a dor daquele pai em ver o seu filho. E detalhe, dentro daquele trem só tinha pessoas o que boas? Não. Tinha marginal, prostituta, tinha todo tipo de gente. Então assim, para as pessoas entenderem por que Deus permitiu isso. Porque eu era Cristo, era nós. Aí eu me lembro do hino do cantor cristão, né, Bruno, que diz: foi Jesus que abriu o caminho do céu. Não há outro meio de ir. Querido, a questão não é essa. A questão não é a morte de Jesus. A questão é o quê? Que a humanidade, aonde a humanidade está valorizando esse gesto de amor. Você que está nos ouvindo aí, por exemplo. Você que é crente ou não? A que ponto você tem valorizado? Será que a morte de Cristo valeu a pena para você? Então assim, ainda tem gente que não se sente amado, né? Já viu isso? Já. Tem pessoas que estão numa amargura, não se sente amado, ninguém me ama. Como não me ama? Se a Bíblia diz que Deus ofereceu o seu Filho único para todo mundo ser salvo. Você é alvo do amor de Deus. Hoje, nós não temos que chorar hoje por pena de Jesus, nem muito menos carregar um Jesus morto nas costas, como muitos fazem. Hoje é dia de entregar a vida a Cristo Jesus, valorizar o sacrifício dele, porque apesar de tudo isso que nós estamos falando aí, no próximo bloco nós vamos falar desse Cristo ressuscitado. Então esse Cristo que morreu de forma tão sanguinária, tão brutal, ele no terceiro dia ele ressuscitou, então ele está vivo. Isso precisa ser lembrado. Tem outra pergunta, quem fez essa pergunta foi a Charlene Duarte. Deixa eu falar um negócio para a Charlene. Fala aí, faça outra. De repente outra pergunta você responde, você vai falar. Ela perguntou assim: então, o amor de Deus foi maior por nós e não por Jesus? Quem era Jesus? Jesus é Deus na segunda pessoa da Trindade. Jesus é o Deus que se fez carne. Ele amou mais a nós do que a si mesmo. Imagina que estava tendo uma reunião no céu e Deus falou assim: precisamos salvar a humanidade. Quem vai? E Jesus se ofereceu. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi entregue desde a fundação do mundo. Presta atenção, minha querida. Antes de Adão, antes de tudo acontecer, Jesus já tinha morrido. Antes que houvesse pecado, houve cruz. Jesus já tinha morrido por você na eternidade. Ele só veio cumprir um plano que já estava pré-estabelecido por Deus. Pré-estabelecido. E Ele é Deus. Ele, como o pastor disse, Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele e o Pai são um. A gente não consegue entender porque o nosso amor é humano. E a Bíblia até fala desses 3 tipos de amor. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. Ele é o amor ágape. Então a gente não consegue entender como é que um Deus amou o mundo. O mundo são todos. São os bons e os ruins. Aqueles que estão, né, como a gente costuma dizer, certinhos, mas aqueles que estão na vida aí condenados, longe dele. Como aquele filho pródigo que virou as costas e foi embora. Deus amou todos. A gente não consegue entender. Sabe por quê? Porque o nosso amor ele é conveniente. Eu escolho amar o Ícaro, eu escolho amar a Bruna, o pastor, porque é conveniente a mim. Agora aquele que eu não conheço, né? Muito bem. Agora aquele que me fez mal, aquele que falou de mim, aquele que fez fofoca, esse eu não quero amar. Mas o amor de Deus, ele é incondicional. E isso levou o Cristo até a cruz. Ele não olhou os nossos erros, quem éramos. Ele nos olhou como um todo. Então é por esse todo que ele se entregou. Como bem disse o Ícaro, na eternidade tudo já aconteceu. Na eternidade ele já voltou, já está tudo certo. Nós é que ainda estamos vivendo um tempo que ainda não alcançamos a eternidade. Sabe o que é mais interessante? Que nas outras religiões,
diversas religiões, os deuses dessas religiões, eles pedem sacrifícios. Eles pedem para que as pessoas se ofereçam, mas a nossa não. O próprio Deus se ofereceu por nós. E todas as religiões, você pode reparar, tem a palavra amor, tem a palavra bondade, compaixão, empatia, mas somente no Evangelho de Jesus Cristo tem essa palavra, graça. Favor imerecido. Favor imerecido. Ele morreu por nós quando não merecíamos. Isso que é amor. Isso que é amor. Tem alguma pergunta, André? Pode fazer. Eu tenho. Pode fazer, André. Faça daí mesmo. Gente, eu queria saber, assim, foi necessário Jesus morrer na cruz, isso foi dito já logo que o homem caiu. Mas seria que foi necessário tanta crueldade? Será que ele podia morrer na cruz, mas não acontecer tudo o que aconteceu? Entendeu? Apanhar tanto, ser tão escarnecido, tão machucado. Será que tinha necessidade disso tudo? Entende o que eu quero dizer? Poderia sim, igual fizeram com os outros dois que estavam junto com ele. Tá lá, damos tapinha, tudo bem? Ué, dá uns tapinha, tudo bem, mas assim, e colocaram ele na cruz. Não tinha, eu, Vanderlei, acho que não tinha necessidade de ser tão massacrado. Poderia não ter, Vanderlei, poderia não ter. Mas teve por quê? Porque a morte de Jesus não se deu só numa luta humana, não. Aconteceu também no mundo espiritual. As pessoas que fizeram isso com Jesus estavam sendo usadas pelo diabo e suas hostes demoníacas. Então era uma guerra espiritual também. Tá certo? O diabo queria que Jesus morresse antes de chegar na cruz. Porque se ele morresse antes de chegar na cruz, olha, o diabo fez de tudo para que Jesus desistisse de chegar lá. Porque lá estava a salvação. Então as pessoas que usaram, as formas como foram usadas, a gente precisa entender que a morte de Jesus foi além da questão física, humana. Ela também acontece no mundo espiritual. Os demônios e Satanás almejavam não permitir que Jesus... Por que logo no capítulo 4 de Mateus, não é? Existe a tentação. Transforma essa pedra em pão. Te joga daqui de cima. Se Jesus contrariasse, porque o cordeiro tinha que ser um cordeiro limpo. Lembra que a lei dizia que para salvar o pecado, para que o homem tivesse seu tinha que ser de primeira cria, não poderia ter mancha, não podia ter mácula, tinha que ser limpo. Senão, se o sangue não fosse um sangue carmesim, um sangue puro, então assim, qualquer atitude de Jesus, e por diversas vezes o diabo tentou Jesus. Tentou em Mateus capítulo 4, depois tentou em Mateus, se não me engano, 16, quando Jesus, o próprio Pedro, diz: tem dó de ti, Senhor, não deixaremos que tal coisa te aconteça. E Jesus disse: apartai de mim, Satanás. Então assim, Jesus inclusive foi tentado outras vezes, outros demônios e o próprio Satanás usando pessoas, não é? Para confundir Jesus, para tirar Jesus do prumo, para não permitir que Jesus chegasse até a cruz. Por isso, Vanderleia, essa brutalidade, a brutalidade. E por isso a oração de Jesus, porque já prevendo que no mundo espiritual o diabo ia usar dessas situações para sacrificá-lo, maltratá-lo e fazê-lo sofrer, Jesus pede a Deus para que dê ao seu corpo, à sua carne física, a possibilidade de superar toda a brutalidade e chegar vivo na cruz, porque Jesus não poderia morrer sem aquela bendita frase. Ele teve 7 frases, né? Mas aquela bendita frase não poderia deixar de ser proferida na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E isso precisava acontecer, entendeu? Então por isso essa brutalidade toda. Eles queriam, há quem diga também, né, pastor, que eles queriam usar Cristo como exemplo para não se levantar outro. Para dizer assim, nós acabamos com tudo. Ou seja, não vem com essa historinha de outro Cristo não, porque vocês vão sofrer. Essa é uma outra vertente, né? Porque tinha também a questão... também era influenciado por Satanás. Sim, queriam também não queriam só matar o próprio Cristo. Eles queriam também acabar com a ideologia. Porque Cristo morreu, mas os ideais deles permaneceram. Ele estava arrastando. Então, porque a pessoa de Jesus, o próprio Pilatos, quando vê Jesus, não há mal nesse homem. Então, a pessoa de Jesus, a pessoa em si,
não trazia para os religiosos dominantes da época nenhum medo, mas a sua palavra, o seu discurso, os seus ideais, entendeu? Os seus ideais causava alvoroço, entendeu? Então assim, é o que nós fazemos hoje. Quando nós pregamos, nós estávamos falando aqui, você não estava, antes da live, nós estávamos conversando aqui sobre as pregações, os pregadores de internet. Quando um pregador, Ícaro, falou assim, eu tenho muito medo, né, Ícaro? Posso falar? Pode. Ele falou assim, eu tenho muito medo de pregador que é muito elogiado. E sabe por quê, querido? É verdade. Porque o pregador, quando começa a pregar a verdade mesmo, se um pregador levantar hoje e dizer que a idolatria é pecado, que a Bíblia diz que o idólatra vai pro inferno, como é que esse camarada vai receber ibope? Não vai. Então assim, a ideologia até hoje, se a gente pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, o genuíno evangelho de Cristo, sabe o que acontece? Você quer ver uma coisa? Marília Mendonça, ela faz uma live, dá quantos milhões de visualizações? Eu nem sei, pastor. Entendeu? Milhões, inclusive membros da igreja. Não é verdade? Verdade. Agora nós que estamos aqui pregando a verdade de Cristo, quantas vezes as pessoas querem ouvir? Então, sabe por que isso afronta? Isso afronta. Imagine um camarada que é adúltero, que está lá do outro lado, ouvindo essa palavra que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Imagine um camarada que se prostra à imagem de escultura, que está lá do outro lado ouvindo uma palavra de um pastor dizendo que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Imagine como é que esse pastor vai ser aceito? Não vai ser aceito? Nunca. Ele vai ser julgado e condenado, assim como Jesus foi. Sim. Aí Jesus vai dizer, no mundo vocês tereis aflições, mas tenham bom ânimo. E Jesus disse mais, no mundo vos odeia. Um mundo vos odeia. Um dia o Ícaro me perguntou assim, pastor, como é que o senhor sabe? Quando é que o senhor sabe que uma mensagem que o senhor pregou realmente foi Deus falando? Eu falei, sabe quando é? Quando todo mundo comenta depois que não gostou. Não concordei com o que o pastor falou. Porque a verdadeira palavra de Deus, ela na boca, ela amarga como fel. Ela é amarga. Então assim, depois que ela desce e assenta os cantos da alma, aí sim ela é como um favo de mel. Entendeu? Então assim, as pessoas não querem ouvir as verdades contidas na Bíblia, querido. Cada manhã, eu não sei quantas pessoas vão visualizar essa nossa live aqui. Na próxima semana, Elaine, a gente não tem aqui a metade. Verdade. Sabe por quê? Porque aqui é pregado os ideais de Cristo. Verdade. Aqui é falado as verdades de Cristo. Aqui é falado, querido, que se você não se arrepender dos seus pecados, você vai morrer e vai para o inferno. Não tem choro, não tem vela. Entendeu? A história é essa, a verdade é essa. E só existe dois caminhos, céu e inferno. Purgatório é ideologia humana. Perdoe-me quem crê, mas é ideologia humana. Não existe purgatório, não existe reencarnação. Hebreus vai dizer, é dado ao homem a possibilidade de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Acabou, meu querido, você crê em Jesus para ir para o céu, você está perdido. Essa é a verdade contida na palavra de Deus. Então assim, foi por isso que Jesus sofreu tanta dificuldade, Vanderlei. Porque eles não queriam matar só o Cristo. Eles queriam matar os ideais de Cristo. Eles queriam afagar aquilo que ele pregava. Se vocês pregar o que ele está pregando, vão passar pelo mesmo. Assustar os discípulos. Vão pregar pelo mesmo. Mas Cristo ressuscitou e ressuscita com ele os seus princípios, as suas verdades. Verdades que 2020 anos passaram e elas continuam da mesma forma, intacta. As verdades de Cristo são as que libertam o homem do pecado. Glória a Deus. Tá certo? Então é por isso que Jesus passou por toda aquela dificuldade aí. Tirar uma dúvida? Pode. Jesus foi brutalmente espancado todo, mas ele estava na cruz. Tinha um do lado dele. Foi uma provação ou um tipo de mensagem que antes de ele morrer ele não conseguiu salvar. Ele deu uma libertação para aquele rapaz que se arrependeu dos pecados dele na hora. Foi uma provação, uma mensagem. Por que eles estavam lá, os dois Tirou ladrões? aqui, no último, antes de Jesus morrer, ainda salvou ele. Sim. Ele falou, hoje ainda você estará no paraíso comigo. Isso. Um se salvou e o outro foi condenado. Sabe para quê? Sabe por quê? Porque muita gente não entende isso. Tem gente que não entende isso. Pastor, pode um assassino herdar o reino dos céus? Pode.
Ué, mas a Bíblia diz, não matarás. A Bíblia não diz que os homicidas não entrarão no reino do céu. Pois é, se esse assassino se arrepender dos seus pecados, ele pode sim herdar o reino do céu. Pastor, tem uma E eu pergunta da acho, Charlene aqui. e eu acho que essa ideia dos 2 a 2 mostra como nós somos. Né? Isso Uns é conseguem ver Cristo como o rei dos reis, E outros. conseguem se ver como nada, eles falam assim, nós fizemos alguma coisa para dar aqui. Tem um pregador que Ele ele não diz que a faz nada. diferença. mostrou ainda. Tem um pregador que ele diz que a diferença de um para o outro é o seguinte, é que um queria a salvação ser um salvador. E o outro queria o salvador Certo. sem a salvação. Tem gente que mesmo diante da morte não vai... Não quer o salvador, não quer a salvação. Mas deixa eu falar só um negócio pra Charlene aqui. Deixa eu tu queria fazer a falar? pergunta. Não, Quer depois a pergunta? Não, Não, não. Só quero falar o seguinte. Nós temos o costume de ver muito o sofrimento de Jesus. A questão do que ele passou. Porque Deus permitiu isso. Fazia parte do propósito. Eu já falei sobre isso. Mas nós não temos que ver isso. Isaías 53, se eu não me engano, versículo 11, diz que ele veria a recompensa do seu trabalho. Sabe o que significa, Charlene? Que Jesus está olhando para você neste exato momento, dia 10 de abril de 2020, e dizendo, valeu a pena, Pai. Valeu a pena. Olha lá a recompensa do meu sofrimento, do castigo que eu sofri. Valeu a pena. Olha aqui a gente hoje aqui. Valeu a pena. Aí tem que olhar para a recompensa. Nós somos a recompensa de Cristo. Verdade. A Charlene fez outra pergunta, pastor. O seguinte, como me arrepender dos meus pecados? Preciso seguir uma doutrina, senão eu vou para o inferno? Se arrepender dos seus pecados é confessá-los diante de Deus e decidir não praticá-los mais. Pronto. Isso é o suficiente. Detalhe, não é confessar o homem não, tá? Porque só existe o intermediário entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo. O que eu aconselharia? Você e todos nós. Porque também nós nos ajoelhamos para orar só para pedir. Muitas das vezes temos que nos ajoelhar para confessar os nossos pecados. Então, assim, se ajoelhe e confessa os seus pecados diante de Deus. Senhor, eu cometi isso, Senhor, eu fiz isso, eu relatei isso, eu fiz aquilo outro. Tá certo? E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Então, assim, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Né? Então, se confessarmos, está lá no livro de João, né? A primeira carta de João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, confesse os seus pecados, você é perdoado. Seguir doutrina. Seguir doutrina é uma coisa realmente humana. Tem muita gente que segue doutrina e não é salvo ainda. Então, seguir uma doutrina é uma consequência desse ato de arrependimento. Você se arrepende, confessa os seus pecados a Jesus, obtém um perdão dos seus pecados, convida Ele para fazer parte da sua vida, recebe como Senhor e Salvador da sua vida, pronto, está apta para ir para o céu. Certo? Agora, eu preciso seguir uma doutrina, preciso adorar o Senhor, preciso... Bom, aí você vai procurar aí, e eu já desde já, se você ainda não tem, quero convidar você a fazer uma visita, tá ok? Na PIB do Modelo, que vai ter muita alegria, tem celular, tem tudo isso. E são coisas que nós criamos para que os salvos, reunidos, adorem e exaltem o nome do Senhor, tá certo? Mas você não precisa seguir doutrina. Você não precisa seguir doutrina. A doutrina não salva, a igreja não salva, o pastor não salva. Quem salva é Cristo Jesus. Amém. Nós vamos dar uma pausa para o nosso terceiro bloco e último. Você que tem perguntas, pode continuar enviando as suas perguntas. A Bruna vai estar cantando, a gente vai estar bebendo uma água, vai estar respirando e a gente já volta. O Instagram parou? Você voltou já?
você Próxima em live eu casa vou cantar, né? esteja sentindo a presença do Espírito Santo como nós estamos aqui. Amém. Deus tem falado aos nossos corações nessa live hoje de maneira sobrenatural. Nós vamos para o próximo bloco, né, o terceiro bloco, o último a respeito sobre Páscoa. A questão histórica, o que significa Páscoa? Por que, pastor, Sexta-feira da Paixão? Né, essa trajetória, Sábado de Aleluia, se não me engano, né? É isso? Você falei certo? Né? E assim, como é que isso funciona? O pastor, ele domina mais o assunto, ele vai começar explicando para nós aí a respeito da parte histórica da Páscoa e da ressurreição de Cristo. Então, a gente tem a questão bíblica, a questão histórica e a questão pagã, não é? Por exemplo, já viu falar em Quaresma, né? O que é Quaresma? Quaresma é o seguinte, tem 4 dias de carnaval, no último dia de carnaval, que é na quarta-feira de cinza, inicia-se a Quaresma, não é? Que termina, na verdade, hoje, né? Então, assim, por que foi criada a Quaresma? O imperador entende que teria que dar 4 dias para que as pessoas assim vivessem na baderna mesmo. Nesses 4 dias, as pessoas podiam matar, podiam se prostituir, beber, se embriagar, se drogar. Era liberada. E a igreja contestou isso. A igreja contestou. A igreja é império. A igreja que tornou-se igreja império após a conversão de Constantino lá para a volta do ano 300. Então a igreja contestou isso. E era 4 dias. Então, o que a igreja criou? A igreja, em vez de determinar que esse tipo de coisa não poderia acontecer, a igreja criou a Quaresma, que 10 dias de purificação para cada dia de carnaval. 4 dias de carnaval, 40 dias de jejum, de oração, de peregrinação, de busca e aquela coisa. E inicia-se na quarta-feira de cinza, por quê? Porque a Bíblia diz que a cinza é símbolo de humildade, né? Então, assim, eles colocam a cinza, tá certo? E começa a Quaresma, esses 40 dias de peregrinação, de sacrifício, de jejum. Tem, por exemplo, no interior do país, onde eu nasci, por exemplo, a mulher não poderia varrer a casa nesses 40 dias. Então, era uma maneira. Nesses 40 dias tinha que dar esmola. Nesses 40 dias você tinha que visitar uma pessoa doente. Então, assim, esses 40 dias são 40 dias de sacrifício para pagar os 4 dias de completa baderna. Então, no dia de carnaval está liberado, a gente dança, a gente bebe, a gente se droga, se prostitui, faz tudo, mata, faz tudo que não presta. Aí depois a gente tem 40 dias, quer dizer, uma coisa meio... Essa é a ideia pagã da Quaresma, que termina com a Páscoa. Muito bem. Agora, a questão histórica, a questão bíblica histórica. Então, a gente sabe que tudo começa lá atrás no Êxodo. Lá quando o povo está no Egito. O povo está lá no Egito sendo sacrificado, sendo escravizado e tal. Deus resolve tirar o povo de lá, manda as 10 pragas, né? E nas 10 pragas, o faraó não permite a saída do povo. A última praga é a celebração da Páscoa. Então Deus ordena que eles celebrassem a Páscoa, que começou em casa. Eu queria dizer, você que é da PIB do modelo, entenda bem isso aí, porque nós vamos começar a ensinar isso com maior frequência. Vi aí nas redes sociais alguma coisa contra isso, né? Santa Ceia, celebrada em casa. É importante dizer, leia a Bíblia, lê lá o livro de Êxodo. A primeira Páscoa, Deus mandou celebrar em casa, com família. Reúna a sua família, mate o cordeiro. Se a família for pequena e você perceber que o cordeiro é além da quantidade necessária para a família, convide a filmar o vizinho. Por quê? Porque eles tinham que consumir toda a carne, não poderia sobrar nada. Essa carne teria que ser assada. Então eles tinham que fazer a celebração e na hora que matasse o animal, teria que pegar o sangue e marcar os umbrais da porta, tá certo? Porque à noite eles iam estar em casa, né, celebrando a Páscoa, e o anjo da morte ia passar. E no lugar, na casa onde tivesse a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte não entrava. Mas a casa que não tivesse, o anjo da morte ia entrar, e o filho primogênito ia morrer. Foi aí que morreu o filho de Faraó. E morreu muito filho de israelita, tá? Porque muitos israelitas não obedeceram, alguns não quiseram sair do Egito. Entendeu? Muitos não quiseram sair do Egito, né? Então assim, foi ali celebrada a primeira Páscoa. E a ordem de Deus era que todo ano, na mesma época, celebrasse a Páscoa, que ia relembrar o dia da libertação do povo do Egito. Então Páscoa tem a ver com libertação. Libertação do povo da escravidão do Egito.
Então todo ano teria, tá certo? Aí o que acontece? O povo de Israel, como sempre, né? Vai passando os anos, o povo constrói o templo, até mandado por Deus, né? O primeiro templo mandado por Deus, o segundo já foi esse que construiu após a volta do exílio babilônico. E aí eles levam essa celebração da Páscoa para dentro do templo. Inclusive Jesus foi no templo na celebração da Páscoa. Então eles levam a Páscoa para ser celebrada no templo, né? E aí, na sexta-feira, na quinta-feira, quando Jesus foi traído, que foi preso, não é? Jesus volta à prática da Páscoa para as casas. E é interessante que a igreja primitiva entendeu isso. Porque se você ler no livro de Atos, principalmente lá pelo capítulo 3, capítulo 4, você vai ver que a igreja celebrava a Páscoa em casa, que era a ceia, porque a Páscoa foi substituída pela ceia do Senhor. Jesus, ele pega o pão e diz: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Aí ele pega o cálice, quando ele pega o cálice, ele diz: esse é o cálice na nova aliança, o Novo Testamento. Então até aqui havia uma aliança, até aqui vocês celebravam a Páscoa, vocês matavam um cordeiro, vocês comiam o cordeiro. Agora eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse sangue, né, esse cálice simboliza o sangue, o meu sangue, que vai ser derramado por vós, o sangue da nova aliança. Inaugura-se ali uma nova era. Jesus traz de volta para casa a celebração da Páscoa. Então tem muita gente aí triste porque não vai poder sair de casa nessa Páscoa. Que bom que a gente está voltando àquilo que Jesus fez, celebrar a Páscoa em casa. Você quer celebrar a Páscoa da Bíblia? Reúna a sua família na sua casa, faça a ceia. Aliás, eu quero dizer para você que é membro da PIB do Modelo, que domingo à noite nós estaremos fazendo a ceia online. Então, se você não for ao templo, você compre o pão, compre o vinho, porque nós vamos fazer a ceia lá no templo e você vai cear na sua casa. Aí, Elane, um irmão perguntou assim para mim: pastor, como é que eu vou fazer? Na minha casa, eu e minha esposa que somos crentes. O restante não é crente. Como é que eu faço? Compartilhe a ceia do Senhor para todo mundo. Isso vai dar pano na manga, né? Isso vai dar problema depois. Mas você compre o pão, compre o vinho, faça com que toda a sua família participe da ceia. Celebre a ceia com a sua família na sua casa. Jesus fez isso na época, naquela quinta-feira antes dele ser preso. Então Jesus traz a Páscoa. A igreja primitiva celebra. A Bíblia diz: eles comiam pão de casa em casa, não é? Então eles faziam a celebração da Páscoa nas casas, né? Até o ano 300 depois de Cristo. Depois do ano 300, não é? Constantino, esporadicamente se diz convertido, torna a igreja evangélica, a igreja cristã, como a igreja Estado, institucionaliza a igreja, que leva para dentro do templo os costumes e consigo a ceia. Mas se você fizer a ceia em casa, você não está cometendo pecado algum. Eu quero aqui mandar um abraço para a Dilcinho, que está lá na Alemanha. A Dilcinho, meu irmão, é muito bom ter você aqui conosco. Também o pastor Rosivaldo, que acabou de entrar. Deus te abençoe, pastor. Bom, pastor, eu vejo só fazer um comentário aqui a respeito dessa ceia que nós vamos fazer domingo. Eu acho que é uma grande oportunidade de nós cearmos com os nossos familiares que não são crentes, de apresentar Cristo, de pregar o amor puro e simples ali, sabe? A pessoa podendo tatear. Eu acho isso assim fantástico. É importante também, Elane, que antes de você fazer isso, você explique. Sim. Você apresente, inclusive, o plano de salvação. Pode ser que até alguém ali se converta. É uma grande oportunidade para que isso aconteça. É claro que você sabe, porque a Bíblia diz, gente, é importante entender isso, que para nós que sabemos e conhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a ceia tem todo um simbolismo, tem toda uma realidade. Agora, para quem não conhece Jesus e não sabe, não passa de nada, que dali é um ato normal. Então a gente tem que entender, você que vai acompanhar, que vai participar da ceia online, tá certo? E que vai ter pessoas não crentes para participar. Explique: olha, o pão simboliza o corpo de Cristo, que foi sacrificado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Estávamos todos condenados à morte. Então, enfim, explique. O sangue, o vinho, simboliza o sangue de Cristo. Então, assim, faça essa explicação. Também não vai fazer de qualquer maneira, né?
Eu acho até, pastor, a pessoa que tiver dificuldade quanto a isso, assiste o nosso culto. Às 19 horas vamos falar Reúne mais. as pessoas em O frente senhor lá na televisão. vai fazer a ceia, né, simultânea com os membros da igreja. Para lá um pouquinho, né, faça isso, tenho certeza que vai ser bênção. Então, a pergunta aqui, mas se estou em pecado, não estou pecando, como posso tomar a ceia? Eu estou reformulando porque eu acho que é isso que ela quis dizer. Como é que eu posso tomar a ceia estando em pecado? Todos nós estamos em pecado. Alguém enjoou de ser pecador? Se você vai tomar a ceia e você está em pecado, antes de tomar a ceia, confessa esse pecado a Deus, né? Chega para Deus e diz, Senhor, eu pequei assim, 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 cometi esse pecado hoje, o Senhor me perdoa? Pronto, o Senhor vai perdoar e você vai poder tomar a ceia. Ô, pastor, pegando a ceia de Cristo, vale ressaltar que Judas, o traidor, tomou a ceia com Cristo. E Jesus deixou de compartilhar com Judas, mesmo ele estando endemoniado, já estando endemoniado. Mas eu acho que a pergunta dela está dentro de Coríntios capítulo 11. Não, mas eu ia até falar sobre isso, pastor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu, quando vejo aquela passagem, eu acho que tem muitos equívocos dentro daquela passagem. Porque assim, examine o homem, pois, a si mesmo. Temos que ver o contexto da história, porque o que Paulo está falando ali é falta de comunhão entre os irmãos. Porque estavam comendo e bebendo sem esperar aqueles que tinham necessidade. Até porque... Eles transformaram a ceia num grande jantar. Isso aí. Banquete, onde só os poderosos e os escravos não comiam. Isso aí. Então, o Paulo está dizendo o seguinte, que a ceia, Paulo está querendo dizer para eles, ó, a ceia não é um jantar, a ceia é a Páscoa. E assim como a Páscoa existia todo, não é, o simbolismo, o significado e toda, a ceia também existe. Agora, a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque aquele que comer indignamente será réu do corpo. Inclusive a Bíblia diz que uns já morreram, outros estão dormindo, tal. Por quê? Porque comeram a ceia indignamente. Aí ele está falando, se referindo ao pecado que a igreja estava cometendo. Um pecado coletivo, não individual. Isso aí. Tá certo? Agora, pastor, o que o senhor recomenda? Eu recomendo que você faça uma análise antes de tomar. Pastor, mas o senhor está acabando de dizer que a pessoa não crente toma. Rapaz, a pessoa não crente, você vai pegar o evangelho para ela e para você vai simbolizar uma coisa, para ela não vai simbolizar nada. Ela não tem consciência. Entendeu? Eu acho que é uma boa oportunidade. As pessoas não entendem isso, mas teologicamente existem 3 tipos de ceia, 3 ou 4, né? Existe a ceia restrita, ultra restrita, livre e ultra livre. Existem 4 tipos de ceia. O que é a ceia restrita? A ceia restrita é os membros da mesma denominação. Ultra restrita aos membros só da igreja local. Livre para todos os crentes, que é a que nós praticamos lá em Modelo, todos os crentes. E a ultra livre para todo mundo. Aí houve uma comissão de pastores, teólogos, que foram estudar na Bíblia qual seria biblicamente a mais correta. Sabe qual a conclusão que eles chegaram? Que as 4 tem base bíblica. Então, se você oferecer a ceia a uma pessoa não crente, explicando para ela o que é o sacrifício de Jesus e deixando ela examinar a si mesma, porque ela tem todo o direito de dizer assim, não, eu não quero tomar. Mas se ela quiser tomar, entendendo, você não pode inibir ela de participar, porque biblicamente Jesus serviu a ceia para todos. Jesus serviu os 3 tipos de ceia, restrita, ultra restrita, livre e ultra livre. Eu pergunto aqui, pastor, vale perguntar isso? Os discípulos, e aí eu mesmo vou trazer esse pensamento, essa reflexão, os discípulos eram cristãos? Eram convertidos? Na ceia? Porque Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, quando tu se converter, fortaleça a fé dos seus irmãos. E quando Jesus vai para a morte e ressuscita depois de 3 dias, fica 40 dias com os seus discípulos ensinando acerca do reino de Deus. Pedro, aí você vê, Pedro era convertido mesmo? Porque se Pedro fosse convertido... Pedro se converteu em João 21. Pedro nunca faz essa pergunta. Sabe qual foi a pergunta de Pedro? É esse tempo que o Senhor restaurará Israel? Voltou. Sabe quando foi que Pedro se converteu, pastor? Na minha opinião, foi quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Que ele vai entender realmente que Jesus é Senhor e Messias. Ele, no discurso dele, vai dizer sobre acerca disso. Bom, então é bom que se diga que biblicamente
tudo que eu falei aqui, nada está fora da Bíblia. Que se você pode na sua casa, desde que você fale da ceia, deixando as pessoas bem tranquilas, orientar é de falar do sacrifício da cruz e pergunta: você quer participar? Não, não quero participar. Amém. Você quer participar? Quero. Ó, essa coisa da ceia é a mesma coisa do batismo. É a mesma coisa do batismo. Mas pode uma pessoa, não se aceitar Jesus agora e se batizar agora? Tem gente que acha que não. Tem que se preparar, tem não sei o quê, mas a Bíblia diz que pode ser. Na hora. Lógico. Voltando para o nosso tema a respeito da Páscoa, pastor, por que aquelas mulheres vão cuidar do corpo de Jesus, né, depois que ele, um dia depois que ele já estava, vamos dizer assim, enterrado, né, porque ele não foi enterrado, mas dentro da tumba? Por que não foi feito no momento, uma vez que a gente sabe que o corpo, quando a pessoa morria, tinha que ser purificado, tinha que ser limpo, né, perfumado? Por que elas só vão um dia depois? Isso aí dá um sermão abençoado, sabe? Falar sobre o sábado, né? O sabate dos judeus. A questão é o seguinte: Jesus morre, né? E saíram correndo para enrolar Jesus no pano, porque já ia anoitecer. E entraria pela Páscoa, não poderiam fazer nada. Era o sabate. Não era nem a questão básica da Páscoa, mas o sábado estava se iniciando. E no sábado não se faz nada, não se fazia nada. Nem ele, nem o escravo dele, nem o animal dele, não se faz nada. O judeu tinha, inclusive, o espaço para percorrer. Por isso as sinagogas, eles não podiam andar muito distante. Então, era sabate, iniciava o sabate. E no sabate não poderiam fazer absolutamente nada. Então, as mulheres não conseguiram perfumar, como de hábito, o corpo de Jesus, e aí o sepultaram, né? E é bom que se diga que esse sabate, né, ele vai acontecer na terra e na eternidade. Porque toda a eternidade parou. Tudo parou. As coisas só vão voltar ao normal, não é, na manhã de domingo, quando o sabate termina. Aí sim, aí tudo volta ao normal. Aí as mulheres vão levar perfume, não é, no túmulo de Jesus, e são surpreendidas, né? Porque ao chegar lá encontra a pedra removida, não é? E recebe, né, a visão, não é? Perguntando que viesse procurar entre os mortos aquele que vive, porque Jesus havia ressuscitado. Entendeu? Então, por conta do sábado, as mulheres só puderam fazer ou tentar perfumar o corpo no domingo pela manhã. Pastor, só para esclarecimento aqui, Jesus foi crucificado na sexta-feira. O senhor diz aí, vai caindo a noite, ainda era sexta. Para nós sim. Para o judeu não. Os judeus é o dia de 12 horas. É isso mesmo. Então seria que o sábado estava iniciando na sexta-feira. O sábado se inicia não vou dizer em dia e hora, mas na hora que o sol se põe. O sol se pôs na sexta-feira, já era sábado. Já era sábado. Entendi. Entendeu? Entendi. Ícaro quer comentar a respeito dessa parte, a respeito da ressurreição de Cristo? Quero não, só queria falar algo que eu escrevi aqui. Para comemorar a Páscoa, esse dia não é de luto, é um dia de alegria para o povo de Deus. E eu escrevi algo aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês. Quero que vocês entendam que aquele homem que cuspiu a Jesus foi você que cuspiu. Aquele homem que bateu na face de Jesus foi você que bateu. Fomos nós que batemos. Aquele homem que chicoteou Jesus, fomos nós que chicoteamos. E aí eu escrevi acerca disso dizendo: nós o odiamos, mas ele nos amou. Nós negamos o seu nome, mas ele nos chamou pelo nome. Nós o prendemos, mas ele nos libertou. Nós batemos em seu rosto, mas ele nos beijou com a sua glória. Nós o despimos, mas ele nos vestiu com roupa de santidade. Nós o ferimos, mas ele nos curou com seu sangue. Nós o colocamos uma coroa de espinhos, mas ele nos colocou uma coroa real. Nós o colocamos na cruz, mas ele nos colocou no seu trono. Nós o matamos,
mas Ele nos deu a vida e vida eterna. A gente precisa nunca esquecer de que aquela cruz, ela está vazia. O nosso Deus, Cristo, Ele está vivo e no meio de nós. A palavra de Deus nos garante que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele não é um Cristo vencido. Ele não é um Cristo que está naquele madeiro. Ele ressurgiu. Ele está vivo. O nosso Deus, Ele ouve ele está no nosso meio. Esse é o que a gente pode... outro ícone, diferença das outras religiões. Como você disse, a respeito da palavra graça, nosso Deus está vivo. Aquela cruz, ela está vazia. Aquilo que aconteceu está no passado. Hoje Cristo está ressurreto. Eu queria só concluir ela dizendo o seguinte. Quero que você entenda uma coisa. Chocolate não tem nada a ver com Páscoa. Coelho não tem nada a ver com Páscoa. Peixe. Coelho não bota ovo. Peixe tem nada a ver com Páscoa, tá bom? Se você quer um alimento que tem a ver com Páscoa, seria pão sem fermento. Porque é a festa do pão sem fermento, tá bom? Então, se você quisesse assim, não vou comer nada, eu vou comer aquilo que representa a Páscoa. Então você vai comer ervas amargas e pão sem fermento. Entendeu? Então faça isso. Como você não precisa fazer isso, né? Então assim, outra coisa, quero convocar você que não tem mais de 60 anos, porque se você tem mais de 60 anos é momento de ficar em casa, tá bom? Se você está dentro daquele grupo de risco, também é momento de você ficar em casa. Mas você que não tem 60 anos ainda e que não está em grupo de risco, não é? Domingo à noite, né, nós vamos fazer o culto da ressurreição, tá bom? Onde nós também estaremos ministrando a ceia do Senhor, tá certo? Então você é o nosso convidado, nós vamos ter lá todo um aparato de higiene para você participar do culto, tá bom? Nós estamos num espaço muito grande, tá certo? Então dá para você ficar tranquilo, sem ter medo nenhum de se contaminar, tá bom? Eu convido você para estar conosco e se você não pode estar, acompanhe pela internet, nosso culto vai ser transmitido ao vivo, tá certo? Compre o vinho, compre o pão e participe da ceia na sua casa, ok? Um abraço, obrigado aí mais uma vez por todos, né? Estaremos de volta aqui dia segundo. Domingo com culto, segunda-feira nós estamos de volta com a live. Quero agradecer. O tema é surpresa. Quero agradecer a Bruna mais uma vez. Né, o Léo, muito bom ter você conosco. Já está intimado para segunda-feira. Não sabia se tocava bem não, mãe. Quero agradecer a presença do Ribeiro, dos irmãos que estão aqui conosco, a dona Esther, Letícia, Vanderleia, Paola, Marlon que está ali. Né, a todos vocês que estão aí em casa, membros da Pica da Modelo, amigos que estão nos assistindo, de Iguapi, fora de Iguapi, pode ir. Caio, que está em Portugal, tamo junto, irmão. Quero dizer a você também com quanto a Páscoa não seja chocolate. Se você quiser me dar uma caixa de bombom, chocolate é bom demais, entendeu? Precisava nem esperar a Páscoa para isso, mas já que você não deu antes, pode dar agora. Nós queremos agradecer, nós vamos terminar com a Bruna, mas antes disso nós vamos estar orando. Quero pedir ao Vícaro que esteja orando, colocando as famílias que estão nos assistindo, as nossas famílias na mão do Senhor, Guapimirim, né, nas mãos do nosso Deus. Pedir que Deus dê sabedoria aos nossos governantes, ao comerciante que está nessa dificuldade, nesse impasse, ao pai de família, porque nós sabemos que nada foge do controle de Deus e que todas as coisas têm um propósito. Mas a gente não pode esquecer também de que a vontade de Deus para as nossas vidas ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, independente de qualquer coisa. Amém. Vamos orar. Deus, queremos te louvar e agradecer o teu nome, porque o Senhor nos deu vida através da morte do teu Filho amado Jesus. Obrigado. Obrigado, Deus, porque através da morte de Jesus, o Senhor nos introduziu e nos transportou para o reino do teu Filho amado. Sim. Obrigado, meu Deus, porque Jesus foi como um cordeiro mudo para o matadouro, para que pudéssemos dar o grito de liberdade. Podemos dizer, somos livres em Cristo Jesus, para experimentarmos a gloriosa presença de Deus. Amém. Obrigado, Deus, pela vida eterna. Sim. Obrigado porque o Senhor escreveu nosso nome no livro da vida. Amém. E não merecíamos tamanha graça. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, que possamos responder o seu amor com amor,
com gratidão, com obediência, com fidelidade. Porque é isso que o Senhor requer de nós. Amém, Amém. Jesus. Oh Deus, pedimos que o Senhor abençoe a cada família representada, Pai, que está assistindo esta live. Que o Senhor possa abençoar cada lar, cada pessoa, meu Deus, que está representando esta família. Que nada venha a faltar, especialmente a presença do Cordeiro Pascal. Meu Deus, que a presença de Jesus Cristo seja real, palpável na vida dessa pessoa e da sua família. Amém, Jesus. E que essa família esteja firmada na presença do Senhor Jesus. Amém. Ó Deus, Pai, que o Senhor seja o pão diante da fome dessa pessoa, que o Senhor seja a água diante da sede, que o Senhor seja a vitória diante da guerra, que o Senhor seja o levantar diante da queda, que o Senhor seja a cura diante da enfermidade, que o Senhor seja o refúgio e fortaleza diante da perseguição. Ó Pai, cuida dessas pessoas e das suas famílias, e que nenhum mal venha chegar perto dela e da sua família. Sim, Deus. A tua palavra diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Assim como no Êxodo, Pai, que estava lá na casa dos judeus, marcada com o sangue do Cordeiro, e o anjo da morte passou, e que assim seja com essa pessoa e com sua família, que quando o anjo da morte passar pela casa dela, veja o sangue de Cristo sobre ela. Pai, e nenhum mal venha atingi-la, para a glória do seu bendito e magnífico nome. Amém. Entregamos Guapimirim em tuas mãos e profetizamos que esta cidade vai ser conhecida como uma cidade cujo Deus é o Senhor. Sim. Onde nos 4 cantos da cidade só um Deus vai ser adorado, o Criador dos céus, da terra e do mar e de todas as coisas que há neles. Nós abençoamos esta cidade no nome e doce nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar.